Mateus 5, 21 a 26. Mateus 5, 21 a 26. Todos encontraram aí? Nos diz assim a palavra do Senhor. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Amém. Vamos orar mais uma vez? Precioso e eterno Senhor, eis a tua palavra, parte do teu sermão exposto naquela montanha, a qual nós temos estudado em todas essas quintas-feiras para aprender a realidade sobre o teu reino. Que nesta noite o Senhor fale aos nossos corações e nos instrua de forma poderosa para a glória e honra do teu santo nome. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados, nós estamos chegando agora à parte prática do Sermão do Monte. Quando Jesus então diz que nós devemos de ser a luz do mundo e nós devemos de ser o sal da terra, a grande pergunta é como nós agimos, de que forma isso é manifestado, de que forma vivemos isso. E Jesus então agora vai apresentar essa realidade. Para que a gente possa então compreender o significado dessa sessão do sermão, dessa parte agora do sermão, é imprescindível que a gente entenda essa conexão dos assuntos que estão sendo apresentados, né? Onde o Senhor, então, começa a dizer, desde agora, a partir do versículo 21. Lembrando, então, o que nós vimos até aqui, o Senhor tinha como intento descrever os cidadãos do reino dos céus, e aí, então, primeiramente, e acima de tudo, nas bem-aventuranças, ele vai apresentar o caráter do cristão. Então, qual é o seu caráter enquanto cristão? E aí ele vai apresentar isso em relação apresentando as bem-aventuranças. Logo em seguida, o nosso Senhor, então, guia a nossa percepção, através do seu sermão, para os propósitos do crente em sua vida. Ou seja, ser sal e luz do mundo. E agora, finalmente, Jesus vai declarar que a sua doutrina, ela não tem nada de contrário à lei e os profetas. Então ele vai apresentar o fato de que tudo que ele vai ensinar e vai apresentar tem a ver com as escrituras do Antigo Testamento, as escrituras que o nosso Senhor tinha em suas mãos. Então tudo o que ele fala tem a ver com os seus ensinamentos desde sempre. Então de Gênesis a Malaquias, Jesus não vai deixar de falar nada ou vai falar qualquer coisa que seja contrária a esta realidade. Mas ao mesmo tempo que ele diz que o ensinamento dele é completamente coerente com o Antigo Testamento, ele vai dizer que é totalmente antagônico ao ensinamento dos fariseus e dos escribas. É totalmente contrário ao ensinamento dos fariseus e dos escribas. E você precisa de ter isso em mente. Quando Jesus aqui está ensinando, Jesus está dizendo, a minha palavra, o meu ensinamento está em concordância com a lei e os profetas, mas está em discordância com os fariseus e os escribas. Na semana passada nós vimos um pouquinho sobre esses escribas e esses fariseus daquilo que ele era, tá certo? Então agora, no versículo 21, Jesus começa a expandir essa declaração e ele começa então a explicar
a relação do crente com a lei, ou de que forma o crente deve de cumprir a lei, de que forma ele deve fazer essa realidade, né? E aí como nós vamos exercer essa justiça superior à justiça dos escribas e fariseus, porque ele vai encerrar exatamente no versículo 20 dizendo: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. E agora, então, o que Jesus faz? Ele vai trabalhar esse contexto. Mas eu preciso, antes da gente entrar diretamente no texto, por conta do contexto que nós vivemos hoje, mais do que nunca, trazer algumas explicações importantes. São pontos que geralmente a gente não se preocupa em conhecer, porque são pontos mais técnicos, mais voltados à teologia técnica, do que à teologia aplicada, tá certo? Tem a ver com a hermenêutica do texto, tem a ver com a exegese do texto, e não necessariamente com a aplicação do texto. Mas vocês vão entender o quão importante isso é. Então hoje eu vou pedir a vocês um pouquinho de paciência, porque nós teremos uma aula muito mais teórica do que aplicável, tá certo? Mas ela é extremamente importante e vocês vão entender exatamente por quê. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que a Bíblia que vocês têm na mão, a tradução em português que vocês têm na mão, ela contém, em alguns locais, em algumas situações, descrições que não fazem parte do texto original bíblico. Tá certo? Quando a Bíblia foi escrita, ela não foi escrita em versículos, ela não foi escrita em capítulos, ela foi escrita um texto direto, corrido, tá certo? Quem fez isso foram os autores depois. E uma das coisas que muito atrapalha a interpretação são esses títulos em negrito que você tem aí. Então, se você observar entre o versículo 20 e o versículo 21, você vai encontrar o seguinte título: Jesus completa o que foi dito aos antigos. Não é isso que está aí? Jesus completa ao que foi dito aos antigos. Está errado. Infelizmente, essa colocação aqui, esse título, ele não está coerente com a lição de Jesus. E você vai entender exatamente por que ela não está coerente com isso. Então é importante a gente estar atento, e eu sempre oriento da seguinte forma: você vai ler, não leia o título. É por isso que você nunca me vê ler título aqui. Eu já entro direto no versículo, porque o título ele foi colocado depois para facilitar a nossa localização. Mas nem sempre ele está certo. Aqui, por exemplo, ele está errado. E alguns títulos estão fora da posição. E a gente mantém a tradição. Por exemplo, quando nós vamos lá, para a gente poder entender melhor isso, vai lá para 1 Coríntios. Abre lá, 1 Coríntios. André, recolhe o painel aqui, porque nós não vamos usar os textos, nós vamos usar as Bíblias que estão em nossas mãos. Capítulo de número 13. Toda vez que você vê uma letra caixa alta, uma letra grande, né, maiúscula, em negrito, isso inicia um parágrafo, correto? Toda vez inicia um parágrafo. Então, o parágrafo começa ali. Então, o parágrafo não inicia no versículo, ele inicia na letra alta. Agora, observe aqui o capítulo 13, aonde está o título. O amor é o dom supremo. Ele está no meio, exatamente no meio do versículo 31. Percebeu? Parte A: entretanto, procurai com zelos os melhores dons. Parte B: e eu passo a mostrar-lhes ainda um caminho sobremodo excelente. E aí tem o título. Percebe? Ele não segue uma ordem. Então, se você for fazer uma leitura mais coerente com o texto, você tem que ler o versículo 31 e esquecer o título. Ele também não começa no parágrafo, no versículo 1 do capítulo 13. Ele começa no meio do último versículo do capítulo 12. Estou mostrando isso aqui só para vocês verem detalhes técnicos que facilitam a nossa leitura e compreensão. Às vezes nós temos muita interpretação errada por conta da leitura errada que é feita. E é exatamente isso que nós vamos tratar aqui. É exatamente isso. Você vai observar então agora, volta lá para Mateus 5, que o nosso Senhor Jesus,
ele vai estar apresentando o que há de diferente no seu ensinamento, que é coerente com o Antigo Testamento, e é diferente com relação aos escribas e fariseus. Jesus está dizendo que o ensinamento dos escribas e fariseus não é coerente com a palavra de Deus, mas o ensino dele é coerente com a palavra de Deus. Porque seria impossível, Jesus está dizendo assim, o meu ensino, ele é completamente coerente com a palavra de Deus, e dizer, o meu ensino é completamente antagônico, diferente dos ensinos dos escribas e fariseus, que ensinam a mesma palavra. Ele deveria, se os escribas e fariseus tivessem o ensino correto, ele diria, o meu ensino é coerente com o ensino do Antigo Testamento, da lei dos profetas, e coerente com o ensino dos escribas e fariseus. Percebe? Mas ele está dizendo, o meu ensino é diferente deles. Então, quem está errado nessa história? Jesus está dizendo, o errado nessa história são os escribas e fariseus. E aí nós começamos, e você vai perceber algo interessante. Porque Jesus agora, a partir do versículo 21 até o versículo 48, ele vai se ocupar principalmente em nos oferecer a verdadeira exposição da lei. A verdadeira interpretação e aplicação da lei. Dizendo então que aquilo que os seus ouvintes ali conheciam no passado, aquilo que era ensinado pelos doutores da lei, os escribas, aquilo que era ensinado pelos religiosos que buscavam a maior condição de viver uma vida coerente diante do Senhor em santidade, que são os fariseus, e todos os demais grupos que existem, depois nós vamos ver um pouquinho mais sobre essa questão, interpretavam errado a Bíblia. Não estavam coerentes com o ensino da palavra de Deus. Estava errado. Então, perceba, quando nós lemos aqui o título, Jesus completa o que foi dito pelos antigos, está errado. Jesus confronta o que foi dito pelos antigos. Ele não está completando o ensino. Ele está confrontando o ensino. Percebe? Por isso que esse título está errado. Porque ele não está completando. Completar é quando você tem algo que está no meio do caminho. Mas Jesus está dizendo, eles estão errados. O certo é esse aqui. Então ele está corrigindo, ele está reformando, ele está reformulando, ele está colocando uma interpretação coerente com aquilo que é o antigo. Jesus também não está apresentando um novo código de ética. Muita gente vai achar que Jesus está pegando o Antigo Testamento e agora aplicando um novo código de ética. Os dispensacionalistas pensam bem assim, de que no Antigo Testamento vivia-se pela secura da lei, e agora Jesus, com a sua graça, faz uma nova interpretação da lei, dando um novo código de ética. Algo diferente do que é o Antigo Testamento. Mas Jesus disse que ele veio para cumprir toda a lei. Cumprir todo o ensinamento da lei. Então ele não está tirando isso do seu ensinamento. Percebe? Ele está simplesmente reformando o ensino que estava incoerente naquele tempo. Pergunta, comentário, reclamação. O balcão de reclamações e sugestões está aberto. Alguém? Tranquilo até aqui? Ok. Então vamos lá. O que Jesus então vai apresentar? Nós vamos perceber então que Jesus vai fazer 6 declarações particulares sobre essa questão da lei. E essas declarações, elas têm um ponto em comum. Observe aí, versículo de número 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Versículo 27. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Versículo 31. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, Versículo 33. Também ouvistes o que foi dito aos antigos. Versículo de número 38, ouvistes o que foi dito. Versículo de número 43, ouvistes o que foi dito. Com algumas nuances, algumas particularidades na formulação da palavra, aqui e acolá alguma diferenciação, uma variação da fórmula, Jesus está dizendo, ouvistes o que foi dito aos antigos. Essa é a expressão que Jesus está dizendo.
Então nós precisamos de entender a clareza e do porquê desta fórmula. Quando nós ouvimos Jesus dizer, ouvistes o que foi dito, nós temos que entender que não é simplesmente uma palavra, um ditado sendo feito, alguma coisa comum que foi falada, mas é um ensinamento que é passado. Porque Jesus está citando a lei. Né? Ele vai dizer, ouvistes o que foi dito? Não matarás. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Perceba que Jesus está citando a lei. No versículo de número 17, ele diz, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Aqui, então, este ouvistes o que foi dito, nós podemos dizer assim, vocês aprenderam, foi ensinado a vocês. Vocês conhecem essa lei a partir de... E é assim que vocês aprenderam. Aí Jesus diz, mas eu vou dizer para vocês, vocês aprenderam errado. Eu agora vou ensinar a vocês a forma correta de entender a lei. Então esse ouvistes não é um ditado, não é uma fala qualquer, mas Jesus está confrontando diretamente a doutrina dos escribas, dos fariseus e dos religiosos da sua época. A interpretação da lei, a forma como eles questionavam, ou a forma como eles ensinavam a lei. Jesus está dizendo, vocês ouviram isso, vocês aprenderam isso, a vida toda vocês foram ensinados desta forma e está errado. Percebe, irmãos? Aí, novamente, nós voltamos para o título. Não é complemento. Não tem como ser complemento. Não está completando a lei, mas ele está reformulando a lei que ali está. Ok? O que significa, então, este ouvistes o que foi dito aos antigos? O que exatamente significa isso? O que exatamente tem essa relação? E aqui eu preciso de trazer para vocês a seguinte pergunta. Quem são esses antigos? Até que ponto são antigos? E aqui eu vou entrar numa questão mais técnica, numa questão mais voltada para o original, que é a questão da linguística. Nosso irmão Ismael aqui. Pergunte, meu irmão. Oi. O que eu quero perguntar, pastor, porque ensinaram errado, não foi? Uhum. São falsos profetas? São falsos profetas. São falsos profetas. Simplesmente assim. São falsos, né? Nós vamos ver isso. Quando Jesus vai continuar o discurso, nós vamos entender exatamente isso. Agora, é aquilo que eu falei na semana passada. Jesus chama eles de hipócritas, chama eles de mentirosos, de falsos, mas eles são pessoas que estão errando pela sinceridade. Eles não estão fazendo isso pela maldade. Nós vamos entender isso quando nós estudarmos essas questões. Ele não está fazendo isso pela maldade. Eles simplesmente estão interpretando de forma errada e entendiam que aquilo era a coisa certa a ser feita e a ensinam. E aí, contrasta, Jesus fala, vocês estão perdidos há muito tempo. Vocês não estão entendendo. Vocês não pegaram o cerne, o discernimento que procede da palavra de Deus. Entende? Então eles não estão fazendo isso por hipocrisia. Estão fazendo isso achando que... Aliás, gente, não tem nenhum religioso que faça as coisas por hipocrisia. Não tem. Ele faz acreditando que aquilo é verdade. Só que ele está enganado. E ele se torna um hipócrita por conta da forma como as coisas vão acontecendo. Entende? Todo religioso, ele acredita naquilo que ele está fazendo. Ele acha que aquilo é o ponto correto e ele vai com toda a sua boa vontade. Mas alguém já disse, na porta do inferno, está bem escrito aqui são aceitos todos que têm boa vontade. Que a boa vontade não leva para o céu. É o conhecimento correto das Escrituras à luz do Evangelho. Ok? Mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário que queira fazer? Não? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Existem dois tipos de interpretação
para esse texto em específico, para essa expressão em específico, ouviste o que foi dito aos antigos. Os doutores da linguística do grego koiné, que é o grego do Antigo Testamento, são divididos em dois grupos. Por que isso é dividido em dois grupos? Quando nós olhamos a nossa versão em português, e a maioria das versões em português, o termo grego tois, ele é traduzido por aos. A maioria das versões em português é traduzido por aos. Porém, entretanto, todavia, essa mesma expressão pode ser traduzido pelos. E aí muda completamente o sentido da frase. Então, os linguistas ficaram na seguinte discussão: qual é o termo mais correto a ser usado? Aos ou pelos? E por conta dessa divisão, alguns falaram, o melhor é traduzir por pelos. Outros dizem, o melhor é traduzir por aos. E aí nós criamos duas distinções teológicas sobre o ensino de Deus pela simples maneira de aplicar esta palavra aqui. Pela simples maneira de aplicar essa palavra aqui. Por quê, meus irmãos? Porque aqueles que afirmam que deveríamos de ler aos antigos, agora esquece a nossa tradução, e eu não estou falando da nossa teologia reformada calvinista, não estou falando da nossa base ortodoxa, eu estou falando dos teólogos, dos doutores da lei, divididos em dois grupos, tá? Depois eu vou chegar à questão. Mas aqueles, então, que creem que deve de ser traduzido por aos antigos, na sua maioria afirmam que Jesus se referia à lei de Moisés, que foi dada aos pais através do próprio Moisés. Aqueles que entendem a tradução pelos antigos, dizem que Jesus estava se referindo ao ensino dos escribas e dos fariseus, e não ao ensino direto de Moisés, transcrito aos pais. Quer perguntar? Não? Daniel ali. Espera os 5 segundinhos para ver se pega. Na verdade, eu tenho duas perguntas, mas a primeira pergunta é essa diferença, né? Porque talvez só como piada, mas a diferença de pelos e aos não poderia ser uma questão de, bem, se foi dito por alguém antigo, foi dito para alguém antigo, tipo, as duas pessoas estão no passado, certo? Então, se foi falado por alguém do passado ouviu, né? E aí, meio que elas amenizariam o significado, porque do contrário são opostos os significados. E a segunda pergunta é, porque assim, eu sempre entendi como foi dito aos antigos no sentido de quando Deus falou a Moisés, né? E aí Moisés levou então aos anciãos ali, logo ali no Monte Sinai, né? Monte Sinai? No Sinai. Monte Sinai mesmo. Então assim, não seria da parte de Deus para Moisés, a lei mosaica mesmo, direto ali as tábuas da lei e tudo mais? Ou, na verdade, essa terceira via nem sequer existe, é só de Moisés para, ou melhor, dos anciãos para o povo, ou de Moisés para os anciãos, de uma forma geral? Não, essa terceira via, ela também entra nesse contexto. Mas aqui é que a gente tem que entender como que a teologia, ela vai trabalhar as questões, porque ele trabalha a linguística e trabalha a aplicação. Veja bem, quando nós consideramos as declarações anteriores do nosso mestre,
nós somos levados a concluir que uma tradução mais adequada seria pelos, e não aos. Pelos, e não aos. Por quê? Porque uma das grandes características dos escribas eram interpretar a lei. Era a função deles, era a característica deles fazer a interpretação da lei. E aí, se nós fôssemos assumir que a tradução aos antigos seria a declaração mais correta, nós teríamos que assumir que Jesus está corrigindo a lei de Moisés. Mas Jesus não está corrigindo a lei de Moisés. Jesus está corrigindo a interpretação da lei pelos escribas. E o que isso significa, irmãos? Quer ver um negócio? Os liberais vão entender que Jesus está corrigindo a lei de Moisés, porque a lei de Moisés, ela foi dada imperfeita, e Jesus agora está dando uma aplicação mais perfeita e coerente com a lei. Automaticamente ele está anulando a lei do Antigo Testamento, e dizendo que a interpretação agora é completamente nova. Quando nós lemos, por exemplo, não matar, numa nova interpretação, significa que eu não posso tirar nunca a vida de ninguém, nem de nada. Nenhum ser humano tem o direito de tirar a vida do outro ser humano. Porque ele está dizendo não matar. Mas quando eu vou para o Antigo Testamento, a palavra não matar está ligada ao assassinato. E não a uma penalidade de morte, por exemplo. No Antigo Testamento tem pena de morte. Em Israel tinha pena de morte. Então, quando eu olho para essa questão e digo assim, Jesus está reinterpretando então a interpretação de Moisés, ele está dizendo que Deus sempre falou que nós não podemos nem sequer aplicar uma pena de morte. Eu sou contrário à pena de morte por essa questão. Mas se eu entender que Jesus está questionando a interpretação dos escribas, eu vou dizer que Jesus está dizendo que a pena de morte é possível ter. E faz sentido em relação a essa questão, quando ela é atribuída a uma justiça direta. Ficou confuso ou esclareceu? E aí? Deixa eu tentar colocar isso de uma forma mais clara. Tudo que nós temos de distorção em relação ao Antigo Testamento, ele vai participar exatamente quando nós chegamos a alguns pontos em que a gente pode afetar a origem das coisas. Quando eu pego o versículo isolado e começo a trabalhar ele de forma isolada, sem trabalhar ele dentro do seu contexto histórico, dentro do seu contexto geográfico. Quando eu trabalho ele de forma isolada, a linguística ela é uma ferramenta para a distorção do Evangelho. Tá certo? Quando as pessoas falam sobre a questão do homossexualismo, e algumas igrejas estão trabalhando isso como se o homossexualismo não fosse pecado, elas estão usando o quê? Uma interpretação linguística de um único versículo numa condição errada. Você vai ouvir, por exemplo, as igrejas homossexuais dizer que Davi e Jonatas tinham uma relação homossexual, porque o texto diz que ele amava com amor acima do amor das mulheres. Ora, isso é uma relação homossexual, homofóbica, homoafetiva. Porque está dizendo isso. Quando eles olham, por exemplo, para o texto lá de João, quando diz assim, o discípulo a quem Jesus amava, eles vão dizer, Jesus amava a esse discípulo de forma especial. Ele não amava como amava os outros discípulos. Então, Jesus tem um relacionamento homofóbico com João. Terrível, né? Mas é o que eles vão dizer, porque eles estão usando a interpretação fora do seu contexto, fora da sua realidade. É por isso que eu quis chamar a atenção de vocês. Porque vocês vão ver muitas pessoas falando algumas coisas, e eles vão dizer assim, não, porque eu acho isso aqui está na Bíblia. É claro que você não é obrigado a entender toda essa questão, mas você precisa de saber de que ponto da teologia saiu. Não foi da ortodoxia. Não foi da teologia ortodoxa, da teologia que segue o princípio. Não foi da teologia que é baseada no contexto gramático histórico, usando a gramática no seu original e o contexto no seu contexto original. Ela é tirada disso. Geralmente ela vem da autocrítica, que ela foge completamente a esse princípio.
Pastor, mas é muito termo técnico. Eu sei. Não precisa de se preocupar com autocrítica, com ortodoxia. Não se precisa de preocupar com isso. O que você precisa de entender é que essa teologia que nós temos aí, essa variação teológica, está na interpretação errada de simples textos como este aqui. Aos ou pelos. Ah, não, o certo que Jesus falou foi aos antigos. Então Jesus está dizendo, e aí eu vou usar o termo que Daniel está dizendo, que Deus deu a lei a Moisés, que foi passado aos demais. E Jesus agora está corrigindo a lei de Moisés. Há o perigo disso? Se Jesus está corrigindo a lei de Moisés, qual parte da lei eu não posso questionar? Aí o que eles vão usar para usar como ponto seus dessa correção? Que Jesus cumpriu a lei. Ele não está dizendo aqui que ele cumpriu a lei, ele veio para cumprir a lei? Ele não veio para revogar e cumprir a lei? Então Jesus cumpriu toda a lei do Antigo Testamento e agora nós temos uma nova lei no Novo Testamento. Por isso nós podemos mudar as características. Por isso que eu não preciso de usar as coisas do Antigo Testamento para o Novo. Porque os antigos aqui é a lei de Deus, ela era imperfeita. E aí automaticamente agora Jesus torna a lei perfeita. Ele torna a lei coerente com a graça, com um Deus que é amor. Ora, Pedro vai dizer que Deus é amor. E nós devemos então de amar. E o que importa então é o amor. João vai dizer que Jesus veio porque Deus amou o mundo inteiro. Não ficou ninguém do lado de fora. Todo mundo é amado por Deus. E o que importa então é o amor de Deus. A graça é a expressão do amor de Deus. Por que eu devo de julgar ou condenar a pessoa que é homossexual? Por que eu devo de julgar ou condenar a pessoa que é adúltero? Porque Deus está derramando o seu amor. Por que eu tenho que me preocupar com normas e regras? Porque o que importa é que você ame a Deus. Consegue perceber uma coerência no discurso? A gente não acredita nisso, mas consegue perceber a coerência no discurso? Por conta de uma interpretação. Ele esquece todo o contexto e reformula tudo a partir daí. A partir então de que Jesus está consertando a lei de Deus, eu posso questionar todo o Antigo Testamento. Porque a lei e os profetas representam todo o Antigo Testamento. E eu posso reinterpretar o Novo Testamento a partir dessa visão agora. Então, quando você for ler um livro, ouvir um pregador, quando você for ver um estudo, ouvir alguma igreja, ver alguém falando, perceba em que ponto a teologia dele está ancorada. Se ela está ancorada na ortodoxia, na teologia reformada, se ela está ancorada no princípio hermenêutico, histórico-gramatical, ou se ela está ancorada nesse princípio crítico, de poder questionar as coisas e reaplicar as coisas. Porque, afinal de contas, no nosso mundo hoje, tudo é relativo, nada mais é absoluto, e as pessoas vivem nesse relativismo. E o pior, sabe o que é, irmãos? Que a gente faz isso. A gente faz isso no nosso dia a dia, com a própria lei de Deus. A gente faz isso na nossa forma de colocar as coisas. Então Jesus está aqui, não tratando com respeito aos antigos, referindo à lei de Moisés lá, mas está se referindo à interpretação a partir dos escribas. A maneira como eles interpretaram para aplicar a lei. O que é chamado então de aplicação rabínica. Onde os rabinos agora começam a dizer como que a lei funciona, como que ela caminha. Jesus está vivendo nessa época dos rabinos, daqueles que ali estão mestres ensinando e interpretando a lei, dando um ensinamento e uma direção para a lei. Na época de Jesus, há pelo menos 4 grandes grupos, que têm 4 grandes rabinos, trazendo para eles uma orientação e uma interpretação. E aí Jesus está dizendo, todos eles estão errados no seu posicionamento, porque esta não é a realidade a respeito da lei. Entenderam isso? Pergunta ou comentário? No Ismael aqui. O senhor citou
como eles dizem, sendo homofóbico. Pode falar. É que é só se o senhor achar interessante fazer uma correção, é por causa de gravação. O senhor por 2 vezes falou da questão do amor homoafetivo, mas o senhor citou o de Jesus por João homofóbico. É verdade. Desculpa. Quando eu estava falando lá, eu quis dizer a ideia de homoafetivo, não de homofóbico. Obrigado pela correção. Agora, nós sabemos que não há esse tipo de relação, não há esse tipo de amor. Jesus não tem nenhuma relação homossexual, Davi não teve nenhuma relação homossexual, porque nós vamos trabalhar em cima desse contexto bíblico. E a relação homossexual que é pecado. É claro diante de Deus em relação a essas questões. A gente não tem como questionar ou reverter qualquer situação em relação a isso, tá certo? Então, a forma que nós poderíamos dizer assim, que seria mais correta, seria colocar pelos. Seria a forma mais correta de ser colocado, né? Porque aí isso não contraria também a declaração antiga de Jesus, que ele não veio então para revogar, mas ele veio para cumprir. Aí fica uma pergunta, mas a nossa tradução então está errada? Porque a nossa vai aos, e a igreja presbiteriana adota a revista e atualizada, que coloca aos, está errada. Aí eu vou dar um nó na sua cabeça. Não. Não está. Sabe por quê, irmãos? Porque o importante aqui não é esse termo em específico, mas é o contexto em que esse texto está inserido, é o contexto histórico onde Jesus está inserido, a época que Jesus está inserido e a religião da época em que Jesus está inserido. Tanto faz eu colocar pelos como aos, se eu olhar todo o contexto, isso não vai mudar nada. Não vai mudar absolutamente nada. Por isso que nós não mudamos, mantemos esse aqui. Nós não estamos nos apegando a detalhes insignificantes para criar uma doutrina. Nós pegamos todo o arcabouço da palavra de Deus. Nós pegamos tudo que está dentro do contexto para poder trazer esse relacionamento. Entende? Por quê? Porque o que Jesus está falando... Vou deixar, Daniel. Porque o que Jesus está colocando aqui, o que ele está levando em consideração aqui, é a correção da tradição dos escribas e dos fariseus. Então, aos antigos se refere ao passado remoto, e não ao passado mais antigo. Ele não está falando lá de Moisés, ele não está citando lá a época de Moisés. Porque se ele quisesse corrigir a lei de Moisés, ele teria dito, ouvistes o que foi dito por Moisés. Por que ele não cita Moisés? Você vai ver Jesus sendo pontual e direto nos seus ensinos. Pelo contrário, ele vai dizer que o ensino dele é coerente com a lei. Observe o que ele vai dizer no versículo 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ou seja, a lei permanece firme. Qual lei? A que foi dada por Moisés, a que foi revelada no monte Sinai. Tá certo? Qual lei que vai ser cumprida? Aqui está, exatamente ali. Então Jesus não está tratando de antigos aqui, se referindo a ele, porque senão ele teria sido direto. Consegue entender o contexto aqui? Há alguma dúvida com relação a esse contexto? Está tranquilo? Agora o Daniel quer falar ali, no fundo. A minha pergunta quase que foi respondida pelo versículo 18. Mas assim, o senhor citou a questão de quando Jesus cita a lei, né? E essa questão da diferença entre as palavras, realmente, principalmente pelo título, se for pelos, né, não faz sentido o título Jesus completo o que foi dito pelos antigos, porque se está errado não tem como completar, se fizer essa substituição. Aí eu tenho basicamente 2 perguntas, que é, por que a gente não substitui, certo? Assim, eu entendo, aí para ver se faz sentido, se a razão seria porque está correto,
a palavra, tipo, era aquilo mesmo, mas assim como às vezes a gente usa uma palavra, o Rafael até citou aqui aquele caso de quando fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Na verdade, é mais de um versículo que aparece essa expressão, né? E só que ali arrepender pode significar também não necessariamente mudar de ideia, mas uma tristeza muito profunda. Então, o contexto, a palavra pode ter sido a mesma, arrepender, mas a ideia do uso não, né? Então, seria um caso como esse, seria a primeira pergunta, né? Onde a palavra é realmente essa, mas a ideia do uso não. Ou se não, é realmente um erro de a pessoa não saber o que significa a palavra no grego e assumiu que seria isso, e depois de muito estudo a gente tem percebido que não. E a outra coisa é, se além da possibilidade de ser uma palavra correta, que foi traduzida correta, mas que o contexto muda o significado, quando Jesus fala no versículo 18, a palavra tio, essa substituição é válida, porque assim, eu no grego não tem, né, que aí vem a segunda pergunta também, que é o uso da palavra matarás, né, que o senhor citou. Porque no grego não tem o tio, tem o macron, o micron, mas não tem o acento do tio, certo? E essa substituição foi uma substituição contextual que eu imagino que o tradutor fez. E a palavra matarás, Jesus falou ela em hebraico, na língua hebraica, no aramaico, ou ele falou em grego e mesmo assim nós traduzimos como matarás e não assassinarás? Tá, então vamos lá. Primeira, respondendo a questão. Tanto aos como pelos, a grafia é a mesma, tá? O contexto ali, não vai mudar. Então a grafia é a mesma. Você pode usar tanto aos como pelos. A grafia é a mesma. Quando a tradução foi feita, ele colocou aos por um motivo muito simples. Jesus está falando a um público do tempo dele, do tempo presente, que foi ensinado por anciãos, que foram ensinados por outros anciãos. Aí nós temos que entender o contexto histórico. Quando nós terminamos o livro de Malaquias, nós temos o templo reconstruído, nós temos o sacerdócio tendo sido reestabelecido, e nós temos Israel ali funcionando. Mas em momento nenhum no Antigo Testamento você encontra a sinagoga. Depois, quando Jesus entra, o templo é visto muito pouco. O local de maior ensino é a sinagoga. Você não tem, no Antigo Testamento, o rabi, o rabino. Você tem o sacerdote e o profeta. No Novo Testamento, você já tem o rabi, o rabino. Aí nós temos que entender que entre Malaquias e Mateus, há 400 anos de silêncio, em que Deus não revela, em que Deus não fala ao seu povo. Essas páginas em brancos ali que a gente passa do Antigo Testamento para o Novo Testamento, passaram-se 400 anos. Mas durante 400 anos Israel existiu. E o que vai acontecer? Agora, então, essa aplicação, essa reinterpretação da lei, a realidade daquilo que eles estão vivendo. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês receberam dos antigos remotos, ou seja, desses que vieram nesses 400 anos e adulteraram a lei, tirando ela do contexto do Antigo Testamento. Por isso, Jesus vai dizer, né? Eu vim para cumprir a lei e os profetas. Eu não vim para cumprir os rabinos. Eu não vim para cumprir a tradição judaica que vocês herdaram. Então, aos antigos aqui, significa aqueles que ensinaram os escribas que agora estão repassando. E não ao antigo mais remoto, ao mais antigo. Percebe? Por isso não está errado usar aos. Usar aos ou pelos não vai mudar. O que vai mudar aqui? É o contexto histórico. Em que ponto da história? Seria diferente se nós estivéssemos no Antigo Testamento. Se nós estivéssemos vivendo o período ali de Malaquias e falasse aos antigos, aí você ia falar, poxa, foi lá de Moisés, porque o contexto é outro. Mas nós estamos agora com 400 anos de história, que a gente não tem acesso pelas escrituras, mas nós temos acesso pelos documentos históricos. Tá certo? Foi quando surgiu os fariseus, os saduceus, foi quando surgiu os herodianos, foi quando surgiu os publicanos, tá?
Como foi quando surgiu a comunidade de Qumran, que a gente não ouve falar dela diretamente aqui, mas que são os hebreus dos hebreus. E cada uma tem uma interpretação de cunho tradicional, entre que a maior e a mais forte é exatamente os fariseus. Geralmente nós olhamos para os fariseus e nós vimos ele como pessoas terríveis, né? A gente dá raiva, a gente chama, quando o crente quer xingar um outro, chama ele de fariseu. Seu fariseu, o cara fala, não me fala disso não, pode chamar mais de fariseu não, porque a gente acha horrível isso, né? Mas os fariseus e os escribas foram responsáveis, nesse período de 400 anos, para que a Bíblia não fosse distorcida e chegasse à mão das pessoas. Só que o que eles fizeram? Interpretaram errado. Por isso que eu falo com você, erraram tentando acertar. Eles não são hipócritas por consciência, eles são hipócritas porque eles simplesmente não tinham a revelação correta. Então Jesus está corrigindo exatamente a esse princípio da perda, tá certo? Ao princípio da perda. Esses 400 anos, ele tirou Israel completamente da linha. Ela já vinha se perdendo ao longo da história, você vai ver isso quando nós lemos o Antigo Testamento, mas sempre voltava, vinha e voltava, vinha e voltava. Não é isso que acontecia? Olha a história dos reis. Tem um rei que serve ao Senhor, faz uma reforma. Não faz completa, mas já faz uma reforma. Daqui a pouco vem outro rei que não serve, tira tudo que ele fez, destrói tudo e começa tudo de uma outra forma. Jesus aí chega em Malaquias, não, agora é quando vai vir alguém que de fato vai estabelecer o princípio real, que é a vinda do Filho. Passou os seus 400 anos e Jesus vem. Então quando Jesus está ensinando aqui, é por isso que o contexto histórico, o contexto geográfico, ele é tão importante quanto o contexto gramatical. Quando eu vou para a história e para a gramática, é por isso que eu falei, não tem problema ser pelos ou aos. Porque Jesus está dizendo exatamente a respeito desse antigo, mais próximo, e não ao mais distante. Está falando sobre esses que agora têm ou direcionam a tradição que é aplicada em Israel. É fácil de entender isso, irmãos. Não precisa de estudar teologia para fazer isso. É só você ler observando. Você lê ali lê ali os evangelhos, e você lê o livro de Atos, e aí você vai perceber, ao ler o Antigo Testamento, que há uma série de coisas que não tem no Antigo Testamento. Por exemplo, quando nós lemos a questão da lavagem, da purificação. Vai lá o livro de Levíticos, que dá a norma de purificação, e verifica se a purificação que tem lá é a purificação que Jesus diz. Lavar mãos, lavar roupas, não tem essa purificação lá. Quando nós olhamos só a purificação da água lá, é contra um pecado mais direto. Mas você não lavava as coisas só por purificação. Né? É o que nós hoje, hoje tem a tradição de usar a água, né? No caso do católico, a água benta, e no caso do cristão, a água que é orada, que é ungida, para lavar as coisas. É a mesma tradição velha que está lá no conceito rabínico, que não tem nada a ver com o ensino bíblico. Não faz efeito nenhum. Entende? Então, o contexto está dentro dessa realidade. Então, Jesus não está escrevendo aqui, obrigado, meu irmão, Jesus não está dando aqui um novo código de ética. Jesus não está aqui negando a lei de Moisés. Jesus está se contrapondo ao ensino dos escribas e dos fariseus. Esta é a grande questão. E nós temos que estar atento a isso, para que a gente não venha a ter uma visão distorcida e errada da palavra do Senhor. Daniel, respondi as suas perguntas? Alguém mais? Daniel lá de novo? Meu irmão, acho que vai ter que sentar do lado ali, porque... Não, eu só queria dizer que respondeu sim, é porque assim, quem estuda essa área de linguística sabe que não é fácil traduzir um livro. E, assim, a Bíblia tem uma tradução fenomenal. Então, muitas vezes, se surgir esse questionamento, ele está falando tudo isso, será que a Bíblia, então, eu estou lendo texto, né, mal traduzido, estou lendo... e aí é importante entender, porque, pelo menos no meu contexto, eu escuto isso direto, esses argumentos de, mas a Bíblia é alterada, mas a tradução não diz tudo.
E a gente vê aqui, não, a tradução está correta, o tradutor fez o trabalho dele bem feito, né? Ainda mais traduzir do grego não é fácil, não é nem um pouco fácil, quem estuda linguística sabe disso. E ainda mais traduzir do grego para uma língua como o português, que é pior ainda. Então assim, é um trabalho fenomenal, um trabalho muito bem feito, não é um trabalho que está errado, é uma questão mesmo do leitor que está ali com a Bíblia em português, ter a parte dele de fazer a leitura bem estudada, né? E não do tradutor ter errado. Só queria dizer isso mesmo. Amém. E aí nós temos um problema sério, irmãos, nosso. O brasileiro é preguiçoso, é péssimo da sua cultura e da sua língua. Pensa num povo ruim de estudo, de gramática, dessas coisas. Eu lembro que quando eu estava no ensino médio, primeiro ano do ensino médio, tinha um professor que o pessoal, ele tinha uma série de lendas sobre esse professor, né? Uns diziam que ele era bruxo, outros diziam que ele frequentava a maçonaria, e não sei o quê, porque ele ia dar aula de português. Primeiro o seguinte, ele estava dando aula de português sem levar um único livro. E ele não aceitava gramáticas que tinham na época. Ele falava, está tudo errado. Está tudo errado aqui, está tudo errado aqui. Você aprendeu errado a vida toda. Desde o primeiro ano você aprendeu errado. Ele começava a questionar e ele não levava livro. Aí ele sempre fazia alguns símbolos no quadro antes dele dar a aula. Esses símbolos eram para ele lembrar o assunto que ele ia dar. E aí o pessoal falava assim, esse cara é místico. Tinha essa questão, né? Mas ele era um excelente professor. Ele era doutor na área da linguística, na área de português, né? E eu lembro que, às vezes, ele dava um texto de uma linha no português e a gente ia fazer análise sintática. Quem passou por isso? Análise sintática é chato demais. Dava 2 páginas numa linha, a frase de uma linha. Para você fazer análise detalhada. Até a vírgula você tinha que analisar, a posição da vírgula. O E, o artigo definido, artigo indefinido, substantivo. Rapaz, era um negócio sujeito composto, sujeito oculto. Era um negócio complicado. Dava uma frase e quando você ia destrinchar, dava 2 páginas. Era chato demais. E eu falava, para que eu quero isso? Aí eu me converti, alguns anos depois. E eu fui ler a Bíblia. E aí eu entendi para que era isso. Para que eu pudesse entender o que estava realmente escrito e poder ter uma interpretação correta. Porque quando você faz uma análise do texto e conhece o contexto da palavra, conhece o significado da palavra, isso te traz mais profundidade. Aí eu fui estudar, né? Para me tornar obreiro, para tornar pastor, fui estudar. Aí que eu vi que o negócio é bom mesmo, me apaixonei por português. Não sou o melhor aluno de português, não sou a melhor pessoa de português, mas me apaixonei pela matéria, para poder entender o contexto. E nós não damos valor a isso. E é por isso que nós somos enganados aí, quando alguém chega e fala uma coisa, e fala, não, mas pastor fulano diz isso, está certo. Porque nós simplesmente não paramos para interpretar. É por isso que eu quis parar para a gente olhar para isso aqui, irmãos. Para vocês entenderem o quão perigoso é você não ter uma definição ou não ter um princípio de conhecimento, principalmente na era em que nós vivemos. Na era em que nós vivemos, isso é terrível, sabe por quê? Porque está cheio de pastor aí que está se apostatando da fé. Há um monte de liberal ensinando contextos que estão completamente fora, e você fala, mas isso faz sentido. Entenda, faz sentido na teologia distorcida dele, não no contexto original. É por isso que a gente está estudando, e aí é onde entra a questão. O que eu estou falando aqui para vocês, dentro do contexto do que a gente estudou desde o início do Sermão do Monte até agora, tem coerência. A gente está expondo os versículos e estudando o contexto dentro do versículo. É cansativo, mas ele tem coerência, ela vai construindo um conhecimento mais profundo, mais essencial. Por isso que nós, reformados, dizemos que a melhor pregação é a expositiva. Porque você vai estudar o texto no seu contexto original. Você não vai tirar ele do seu contexto. Tá certo? Então é muito mais fácil da pessoa receber isso, né? Para que a pessoa possa compreender essas questões. Por isso que tem sido batido muito nessa tecla. Para que você possa trabalhar esse contexto dentro dessa realidade.
Então, o que o nosso Senhor Jesus está dizendo? Jesus está dizendo o seguinte: eu estou dando a interpretação correta da lei. Eu estou ensinando a você, cidadão do reino dos céus, o que é exatamente essa obediência. E de que forma a justiça sua vai exceder em muito a justiça do escriba e do fariseu. Não vai exceder pela prática dele. Vai exceder pela forma de interpretação, porque é a forma correta. A prática dele está errada, porque a sua interpretação está errada. E você pode ter a prática correta com a interpretação correta. E a sua justiça, então, será uma justiça verdadeira. Tá certo? Então, Jesus não está ensinando o novo código de ética, não está ampliando a lei, ele está trazendo a lei para aquilo que sempre foi. É bom a gente entender isso. É bom a gente entender isso. Porque essa ideia de que Jesus está revogando e fazendo uma nova lei, ela entrou de tal forma na nossa vida, que a gente já não está mais preocupado em observar as coisas do Senhor. Isso afeta a gente de uma forma terrível, irmãos. Afeta a gente de uma forma... Quer ver um negócio interessante? Nós podemos ser legalistas, podemos ser liberais ou podemos ser realistas. O dia do Senhor. Uma forma legalista de ser o dia do Senhor. Os adventistas. Isso é uma forma legalista de ser, de olhar para o dia do Senhor. Os neopuritanos. É uma forma legalista de olhar para o dia do Senhor. Onde você não pode deixar de estar na igreja, você não pode cozinhar, você não pode fazer nada no dia do Senhor, tem que ficar exclusivamente para aquele dia para o Senhor, né? E aí pronto, se você deixar de cumprir isso aí é um problema. Isso é uma forma legalista. A forma liberal, não importa, todo dia é dia do Senhor. Qualquer dia é dia do Senhor. A lei, Jesus cumpriu. Nós não precisamos mais se preocupar com um dia para poder tirar, para buscar o Senhor. Meu domingo eu posso fazer dele o que eu quiser. Porque Jesus já cumpriu a lei. A forma realista. Jesus cumpriu a lei. O dia do Senhor não me condena, mas eu devo de buscar servir o Senhor nesse dia e fazer aquilo que é correto e reto diante da lei, daquilo que o Senhor manda. Percebe? Aí, por isso que nós, presbiterianos, dizemos que nós temos um símbolo de fé que nos ensina, nos orienta a como olhar para a palavra de Deus, que são a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Menor e o Breve Catecismo. Todo crente deveria de ler a Confissão de Fé. Todo presbiteriano deveria de ler, reler e ler novamente a Confissão de Fé, junto com a sua Bíblia, olhando os versículos lá, para que pudesse entender a interpretação. Porque não é que a Confissão de Fé é o guia da nossa perfeição, é que ele traz para a gente o esboço teológico de forma simples, para que eu possa entender. Deveríamos de estudar o Catecismo Maior e deveríamos de ensinar as nossas crianças o Catecismo Menor, porque os princípios estão ali estabelecidos, e eles não vão mudar, são desde sempre. Tá certo? É só uma forma da gente compreender. Seria a nossa teologia sistemática. Seria a nossa compilado teológico para que a gente possa entender a Bíblia à luz da interpretação correta. Mas nós nem sequer olhamos para isso. É por isso que nós estamos tendo tanta dificuldade hoje. Porque nós não estamos olhando para esses contextos que são importantes. Então Jesus vem cumprir a lei e apresentar para nós essa lei de forma perfeita. Nós já falamos sobre esse cumprimento, sobre essa realidade. Jesus não vem aqui fazer um novo código de ética, né? Ele não vem tranquilizar as consciências das pessoas em relação à sua prática. Jesus vem aqui trazer a realidade da interpretação à luz do Senhor, né? Então ele vai dizer: ouvistes o que foi dito, não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Primeira coisa que é preciso entender, aí vem uma parte interessante aí. Volta para o seu olho, para a sua Bíblia. O título preto é: Jesus completa o que foi dito aos antigos. Beleza?
Mas há um título menor, um subtítulo aí, que está em itálico. Jesus ensina sobre o homicídio. Nós nunca lemos isso. Respondendo a sua pergunta, Daniel, o termo matarás é com relação ao assassinato, o homicídio. É o que a lei vai trabalhar lá na frente. Né? Esse contexto aí, ele está correto. Isso está nos mais antigos, numa interpretação, numa colocação mais correta. Né? O que Jesus está dizendo aqui? Quando nós olhamos para a questão do hebraico, do escriba, né? Ele vai dizer, enquanto eu não cometer um homicídio, né? Enquanto eu não matar alguém realmente, não for às vias de fato, eu não cometi crime algum. Então a interpretação da lei é externa por parte dos escribas. Os escribas e os fariseus entendiam que a lei é um ato prático externo. Jesus vai dizer que a lei tem um cerne interno. Que o verdadeiro contexto da lei não está no exterior, mas está no interior de cada um de nós. Ele está exatamente nesse contexto interior é que a lei vai ser aplicada e ela precisa de ser desenvolvida, né? Então você vai observar que cada uma das suas declarações, daquelas 6 declarações que eu estou colocando lá, né? Jesus vai trazer aqui uma aplicação diferente da lei, né? Apresentando o ponto de vista mais profundo, mais intenso e mais interno, buscando a essência da lei e não a exterioridade da lei, né? Então, se nós voltarmos então às declarações feitas, né? Ouvistes o que foi dito, nós vamos descobrir que o princípio usado por Jesus é o mesmo em cada um deles, é o que a gente vai seguir, né? Quais são os princípios? Primeiro, o que importa é o espírito da lei e não somente a letra da lei, né? Os escribas e fariseus declaravam que enquanto não assassinassem literalmente alguém, não estariam descumprindo a lei, tá certo? No entanto, eles perdem de vista o princípio da lei, o espírito da lei, que abrange também a nossa atitude para com o próximo. Nós vamos ver isso aqui mais detalhado na semana que vem. Segundo, a conformidade à lei não deveria ser concebida somente em termos de ações. A prática, a obediência à lei, a conformidade à lei, não deveria de ser vista somente em termos de ações, mas os pensamentos, os desejos e os motivos são igualmente importantes. Não é uma questão externa, é uma questão interna. Terceiro, a lei não deve ser concebida apenas pelo ponto negativo, mas também de forma positiva. Não é só uma questão de não matarás, não é só a questão do negativo. Mas quando ele fala não matarás, ele também está dando um ponto positivo, preservação da vida. A gente precisa de entender esse contexto, né? O propósito da lei não é somente o impedir que pratiquemos erros, o objetivo real é nos conduzir a um caminho positivo, a fim de que não somente façamos o que é direito, mas também que amemos o que é direito, o que é correto. Ou seja, ter fome e sede de justiça, volta lá para aquele contexto. Tá? Quarto, a lei tem como finalidade nos prover um livre desenvolvimento do nosso caráter espiritual. Não é a obediência a certas regras opressivas. A lei não nos oprime, não tem essa questão. A lei vai nos promover a uma liberdade de um caráter espiritual. Nós não devemos imaginar o caminho de uma vida santa como um caminho, então, de dificuldade. O caminho da santificação não é um caminho penoso, não é um caminho da servidão imposta. É um caminho da sujeição amorosa, do conhecer profundamente o Senhor, de ser transformado por Ele ao longo da nossa jornada. Quinto, o objetivo final da lei é que todo o ensino o objetivo final da lei e de todo o ensino bíblico é que nós venhamos a conhecer a Deus. Esse é o objetivo da lei. Em outras palavras, quando nós examinarmos no final do dia
as nossas vidas, o nosso dia a dia, o nosso corriqueiro, nós não deveríamos de meramente indagar: será que eu cometi algum pecado? Será que eu quebrei alguma lei? E se eu viesse a quebrar, né, estaria então agradecendo a Deus: muito obrigado por não ter quebrado a lei. Não. Nós deveríamos de perguntar: hoje, Deus ocupou o primeiro lugar na minha vida? Deus é a centralidade? Eu vivi um dia para a glória e honra dEle? Essa deveria ser a nossa posição. Houve alguma atitude diferente das atitudes que Cristo faz? Os meus pensamentos, as minhas imaginações, os meus desejos, os meus impulsos, eles são contrários ao Senhor? São diferentes daquele que o Senhor ensina que eu devo de viver? Então, esses elementos são importantes para a nossa vida. Jesus está colocando exatamente isso aqui. Ele está apresentando aqui uma condição da gente avaliar a nossa vida a partir dessa lei, da observação dessa lei, não pela lei, mas pela essência do conhecimento ao próprio Deus. Este é o princípio. Pergunta ou comentário final? Alguém? Presbítero Luiz? Pastor, eu queria lhe perguntar, será que essa forma desse ensino desse pessoal, desses 400 anos, que eles falam na 14 geração última, não é que deu a distorção nessas coisas assim, que Jesus agora está querendo rever? Exatamente isso, meu irmão. Né? É exatamente isso. Porque eles falam que foi 42 geração de Abraão a João. Então, as 14 gerações, porque foi trocando de líderes. E eles foram preparados nos últimos... como é que fala? Escravo. Lá tinha outras leis, outro segmento de deuses, as formas deles trabalhar. Será que isso aí não influiu na história? Na verdade, meu irmão, o que acontece é a dureza do coração humano. E nós vamos ver isso à medida que a gente estuda cada lei. Vocês vão perceber isso. Olha só, nós olhamos para a lei que os fariseus e os escribas colocam, e você fala: nossa, eles têm um rigor com a lei, né? Tem assim um cuidado minucioso com detalhes da lei. Né? Jesus diz, eles vão dizer assim: você tem que lavar as mãos antes de comer. Não é por higiene, é por questão cerimonial. Por uma cerimônia. Você podia ter acabado de tomar banho. Você vai comer, você tem que lavar as mãos. Porque você precisa de tocar nas coisas de forma limpa. A água purifica. Tem todo um contexto nisso aí. Né? Você vai ver que eles têm rigores na lei. Mas os rigores da lei, por incrível que pareça, não era para tornar a lei pesada. Era para facilitar eles a cumprirem a lei. Na forma que eles entendiam que tinha que cumprir. Que é o contexto externo da lei. Nós vamos perceber que isso vai ser colocado por eles, para que eles possam amenizar o peso da lei sobre eles, porque a interpretação deles é totalmente distorcida da realidade. Mas isso acontece por conta da dureza do coração. Nós fazemos isso. Nós fazemos isso. Todos nós sabemos que mentir é pecado. E todos nós justificamos a nossa mentira. Chegamos a dizer: foi por uma boa causa. Foi para não trazer um mal maior para alguém, então eu preferi mentir do que dizer a verdade. Não é porque eu sou um vendedor e se eu não mentisse, eu não tinha vendido bem aquela mercadoria que eu queria vender. Precisava de criar uma historinha, porque no Brasil todo mundo mente. Não é? A gente usa... O que a gente está fazendo? Amenizando o peso da lei sobre a nossa consciência. A gente está fazendo isso. Adultério é pecado. Quando você trata com um adulto, ele diz assim: eu sei que é, mas você tem que entender que a mulher que eu estou casado, o homem que eu estou casado, ele é um lixo. Quer ver um negócio interessante? Quem gosta de assistir novela da Globo, ou assistia pelo menos novela da Globo, vai perceber que, até nos filmes também a gente vai ver isso, na maioria dos filmes a gente vai ver isso aí, que quando tem uma mulher, geralmente coloca uma mulher na mão do marido sofrendo, né? E ela conhece um amante. Para quem que você torce?
É para ela afirmar o casamento dela ou é para ela viver com o amante? Você está justificando o pecado. Não, porque ela merece ser feliz, então vale a pena sacrificar o casamento. Percebe? Nós fazemos isso, irmãos. Nós somos tão hipócritas quanto. Nós tentamos minimizar a lei sobre nós, criando situações que vai justificando. É o que eles estão fazendo, porque eles estão olhando o peso da lei na prática da lei. E aí nós temos que entender a essência da lei para a gente poder fazer da forma correta. Minha irmã, Edmária. Boa noite, irmãos. Pastor, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu sempre me perguntava a respeito dessas páginas em branco, e aí eu descobri que foi o silêncio de Deus com esses 400 anos. Esse silêncio dele foi um silêncio total mesmo, que ele não falava com a nação de Israel, porque hoje quando a gente ora, a gente pede a resposta, Deus responde, né? E às vezes quando não responde a gente fica preocupado. Mas ele ficou mesmo em silêncio por total. Outra coisa que eu queria perguntar ao senhor também era a respeito, se o senhor ainda vai dar um estudo a respeito do sábado. Eu ainda tenho uma certa dificuldade com isso, porque eu não estou me recordando bem se já foi no Novo Testamento que eu encontrei o versículo que ele fala assim, e guarda o sábado, porque isso é perpetuamente, para perpetuar isso aí. E aí eu fico ainda com pensando sobre isso, né? Então eu queria saber do pastor se o senhor ainda vai dar um estudo para um esclarecimento melhor. Nós vamos trazer um estudo sobre o sábado, sim. Pode deixar que a gente vai trazer sobre o dia do Senhor, né? Eu vou mudar a palavra de sábado para o dia de descanso, porque a palavra sabate é descanso e não é o mesmo sábado português. Nós vamos entender isso quando a gente trabalhar essa questão. Vou trazer sim. A gente vai terminar aqui e eu acredito que logo a gente vai trabalhar sobre o dia do Senhor para poder orientar o pessoal a esse respeito. Com respeito aos 400 anos de silêncio, quando os teólogos falam que Deus ficou 400 anos em silêncio, é 400 anos em silêncio total. Não é a questão de Deus não respondeu a oração. Deus não falou através das Escrituras. O Espírito Santo não revelou, não falou ao coração do povo. Foram 400 anos em que o povo tinha a letra, tinha a lei, tinha a interpretação humana. Ele não tinha a ação do Espírito Santo sobre ele, o conduzindo. É muito pior do que não ter só respondido à oração. Os 400 anos de silêncio significa que Deus, então, parou completamente, isolou esse povo completamente. Deixou eles à mercê de si mesmo. Entende? Esse é o significado real desses 400 anos. É por isso que a gente vai ver toda essa distorção do ensino. Porque Deus simplesmente não usou o seu Espírito Santo para falar o coração desses homens. Aí você vai ver toda essa realidade. Aí, para a gente poder entender isso, é só a gente ler, por exemplo, a Igreja Católica tem os apócrifos, né? Que são os livros que foram escritos nesse período dos 400 anos. Macabeus 1, Macabeus 2, Judite e tal. Você vai ver quanto ele é distorcido da realidade bíblica. São livros escritos por judeus mesmos, que viveram nessa época, mas não são livros inspirados, porque Deus não estava falando com o seu povo. Ele não estava revelando a sua palavra e a sua vontade ao seu povo. E aí, gente, isso também tem cumprimento nas profecias que é dado no Antigo Testamento. É cumprimento do Senhor em relação a essas questões. Então é bom a gente entender deste ponto. Quem estudou o livro de Apocalipse comigo viu que vai chegar uma época em que isso também vai acontecer na era moderna, em que nós não teremos mais a igreja verdadeira, nós não queremos mais a ação do Espírito Santo, nós não teremos mais a Bíblia sendo aplicada. Vamos rasgar e queimar todas as Bíblias? Não, o cara vai ter a Bíblia, mas não vai ter a capacidade de entender a luz do Espírito Santo. Será um breve tempo, mas isso irá acontecer. É quando as duas testemunhas, então, são mortas. Né? Então, a gente entende que essas duas testemunhas que são mortas é exatamente a deixar o Espírito Santo que deixa de agir e a palavra que deixa de falar. São as testemunhas do Senhor. Porque não é essa do grande testemunho? Quando você prega o Evangelho, você testemunha da palavra. Você não tem autoridade nem capacidade de falar o que está fora das Escrituras Sagradas para anunciar a salvação a alguém. Para que essa salvação aconteça, é preciso que o Espírito Santo trabalhe no coração dessa pessoa.
Se essas duas testemunhas não estão lá, não há conversão. Se a palavra não está lá e o Espírito Santo não está lá, não há conversão. Se a palavra não está, o Espírito Santo não está, porque ele age através da palavra. Não há salvação sem que ouça o Evangelho. Mas se a palavra é pregada e o Espírito Santo não está, a pregação também não é real. Porque a palavra em só, ela é vazia. Ela é só letra. Ela não tem ação, não tem vida. Aí nós entendemos, nós olhamos, por exemplo, para igrejas históricas, como a igreja americana, né, a presbiteriana dos Estados Unidos, que foi responsável pela plantação da igreja presbiteriana do Brasil, e que se desviou completamente. É uma apóstata da fé. A nossa mãe, a mãe da igreja presbiteriana do Brasil, a igreja presbiteriana dos Estados Unidos, que plantou a igreja, nós a repudiamos hoje como uma apóstata da fé. Se perdeu ao longo do caminho. A palavra não é mais... eles lêem a Bíblia? Lê, mas eles lêem a Bíblia como eu estou falando aqui. Eles simplesmente não creem mais na Bíblia como palavra de Deus. Recentemente no Brasil teve aquele René Kivix, né, que é um pastor batista, que foi expulso da convenção batista, que tem uma igreja e tudo mais. Nós tivemos a mesma coisa acontecendo com Caio Fábio. Ouve Caio Fábio hoje, você vê. Nós tivemos essa coisa acontecendo com Neemias Mariem, fundador da Igreja Presbiteriana Unida, não a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, que é uma igreja da IPB, é uma igreja local, mas a denominação Igreja Presbiteriana Unida, que casa homossexual, que no seu púlpito sobe pai de santo, rabino, prega que todo caminho leva a Deus, que toda salvação leva a Deus. Então, são realidades. A mesma falta do Espírito Santo, nós vamos ver, por exemplo, na vida do cantor Kleber Lucas, que tem negado a palavra de Deus. Percebe isso? Tem no chat, o André tem uma pergunta. Oi. A minha pergunta, ela chega a ser até engraçada. Esses 400 anos de silêncio poderia ser considerado como se o povo de Israel realmente estivesse vivendo o inferno na terra, digo, a total ausência ali de Deus, Deus ausente de Israel? Não. Não é. É totalmente diferente. É a ausência de Deus, mas a graça ainda estava lá. Tanto é que a palavra de Deus é preservada. Tá certo? A palavra de Deus é preservada. Não, a gente não teria a palavra de Deus chegando até nós. Ela se perderia ao longo do caminho. Né? A ausência é justamente essa questão de Deus cuidar de Israel como seu povo santo. Aí você tem que estudar as profecias do Antigo Testamento para perceber que Deus disse isso. Lá, a partir de Moisés, Deus disse isso. Quando, por exemplo, Moisés prega que viria um profeta, e esse profeta se refere a Jesus, se você olhar o contexto lá, ele vai dizer que esse profeta virá depois que eles se afastarem completamente de Deus e Deus os espalharem pela face da terra e eles perdessem a condição de ser nação. Então viria um profeta para restaurar. Aí nós vamos encontrar isso também nos outros textos bíblicos. Tá?